Você, italiano, só porque tem filho menor precisa da autorização do ex para ter o seu passaporte? É isso mesmo. Conheça o ato de ascenso. Oi, pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? E hoje eu vou falar rapidinho com você sobre isso que é muito estranho mesmo, mas é real, que é uma particularidade da lei italiana na emissão dos passaportes. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu já ouvi várias vezes essa pergunta, foi o meu caso e é o caso de várias pessoas que vêm para a Itália para reconhecer a cidadania e acabam tendo essa dúvida. Bom, vou contar da minha história, fica mais fácil de identificar, então fica mais fácil de entender. Quando eu vim, pronto, melhorou o cabelo. Quando eu vim pra cá, a minha filha tinha 16 anos. 16 anos. Então ela ainda era menor de idade. O que acabou acontecendo? Eu dei entrada no processo de cidadania, de reconhecimento da cidadania, minha e dela, né? Então eu declarei para a Itália que eu tenho uma filha, que na ocasião era menor, e claro, eu só pude fazer isso porque ela era menor, então quando eu fui reconhecida e ela também, então essa foi a vantagem, mas eu já era divorciada. O que acabou acontecendo? Ok, maravilha, você foi reconhecida cidadã italiana, lindo, fantástico, tal. Na hora de emitir o passaporte, porque eu tinha, na ocasião, uma filha menor de idade, a Itália me pediu esse documento chamado Atto di Ascenso, que nada mais é do que uma documentação onde o pai da minha filha autoriza a emissão do meu passaporte. Ué, que estranho, né? Mas não é a autorização do passaporte do menor? Não. É a autorização do meu passaporte. Eu sou italiana, ele não é. Mas porque nós temos, né, uma filha que na ocasião era menor de idade, eu precisava da autorização dele para emitir o meu passaporte. Por que a Itália entende isso? Porque a Itália entende que nenhum dos dois genitores, né, nenhum dos dois parentes, nem o pai nem a mãe, tem o direito de se deslocar por si só quando tem filhos menores, sejam casados ou não. Então, se no Brasil a gente tem a oportunidade de, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu vou lá, emito, desemito, né? Desemito é ótimo, olha eu inventando palavra, coisa bonita. Mas se a gente vai lá, emite, renova e tal, e pode até fazer um passaporte, inclusive, onde a própria criança pode viajar sozinha, tem muitas outras vantagens, assim, variedades, né, de modalidade no Brasil. Na Itália isso não existe. Então, para emitir o meu passaporte, mesmo eu sendo divorciada, eu precisei que ele tivesse pego esse documento, que só pode ser preenchido depois do fim do processo de cidadania, né? Por quê? Porque esse documento ele pede os meus dados como italiana, então nome, residência, codice fiscale, enfim, mas pede o endereço de residência, tem que ser o endereço que está registrado no Anágrafe no governo italiano, e os dados dele, os dados da menor. E aí, com tudo isso, ele foi no consulado, no nosso caso em São Paulo, né, que era o lugar mais próximo, assinou, reconheceu lá a assinatura e mandou para mim, por uma pessoa que estava vindo para a Itália. Por que eu tô contando isso? Porque existem duas possibilidades né, que as pessoas costumam fazer na hora de reconhecer cidadania. A primeira é, não, eu vou fazer só a minha e não vou fazer o processo do meu filho, mesmo sendo menor de idade. Depois eu declaro meu filho, etc e tal. A segunda opção é, não, tudo bem, eu já vou informar o meu filho e aí depois eu peço ato de ascenso, etc e tal, e faço essa emissão do meu passaporte. Bom, desculpa. Eu fiz isso porque minha filha já tinha 16 anos. Se eu ficasse esperando, podia acontecer dela não ter tempo hábil de fazer, né, de eu não ter tempo hábil de fazer o processo de reconhecimento dela também, e aí se ela se tornasse maior de idade nesse processo, né, nesse meio tempo, ela teria que fazer o processo por si só e teria que começar tudo de novo, então não valia a pena. Em compensação, eu tinha um risco do meu ex-marido simplesmente não assinar, né,
Mas, graças a Deus, ele foi muito colaborativo, foi no consulado, tirou um dia para ele, eu dei um dinheiro para ele fazer toda a documentação que foi necessária, né? Quer dizer, na verdade, documentação. Ele pegou esse documento, foi no cartório, registrou, reconheceu firma, que a gente achou melhor fazer mesmo, né? Antes dele ir no consulado, mas a gente achou melhor fazer por precaução, não teve problema, fez, tudo bem. Mas ele foi super disponível, foi ótimo. O risco de fazer a cidadania sem o menor é que depois você pode não ter tempo hábil e tal. Até onde eu sei, né, as pessoas que eu conheço que fizeram dessa forma não tiveram muito problema. Mas depois, se por exemplo é uma pessoa casada, que tem filho e tal, não é exatamente uma melhor prática, porque afinal de contas o ideal é você declarar todo mundo já de cara, né? O ideal realmente é que você já joga real mesmo, fala a sua situação, porque afinal de contas a cidadania é um direito nosso. Mas enfim, opções existem. Vou deixar o link do ato de ascenso aqui. É verdade que cada consulado tem um formulário um pouquinho diferente, mas fica ligado, porque se você for fazer o seu processo de reconhecimento de cidadania, na hora de emitir o seu passaporte, se você tem filhos menores com alguém, essa é uma coisa que vai acontecer com você e você só consegue ter esse documento depois da cidadania reconhecida, tá bom? Fica ligado, qualquer dúvida faz um comentário aqui embaixo, ou enfim, me chama lá no Instagram no privado e a gente conversa. Um grande abraço, até o próximo vídeo.